Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Lembrando que este programa está sendo transmitido em Recife, região metropolitana, pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Divulgue nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 10ª lição do trimestre com o título A Promessa do Espírito. E para comentar a lição desta semana, contamos com a presença do pastor Valber Gustavo. Pai do Senhor, pastor Valber, é um prazer tê-lo aqui conosco. Amém, pastor Nando Jackson. O prazer é todo nosso, a alegria é nossa. Do evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E do evangelista Sóstenes Pereira. Pai do Senhor, ministro. A paz do Senhor, pastor. É uma satisfação estar de volta ao programa. Nesta lição, analisaremos a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Veremos o fato que o Espírito habitou nos discípulos para que eles cumprissem a vontade de Deus e, por fim, evidenciaremos o poder transformador da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pastor Valber, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo da semana? Pois não, pastor. Está em João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Evangelista Alessandro, qual a verdade prática desta semana? Pois não. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Evangelista Sóstenes, quais os objetivos da lição desta semana? Pois bem, pastor, os objetivos são: número 1, analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Número 2, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. Número 3, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia do Pentecostes. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em João, no capítulo 14, versículos 16 ao 18, versículo 26, capítulo 16, versículos 7, 8, 13 e capítulo 20, versículos 21 e 22. Acompanhe conosco. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estamos estudando a 10ª lição, que tem como título A Promessa do Espírito. Semana passada estivemos estudando a lição de número 9, que teve como título O Caminho, a Verdade e a Vida. E naquela lição nós estudamos o capítulo 14 do Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 15,
onde podemos refletir sobre o consolo e a promessa do Senhor Jesus. Descrevemos aqui todo o contexto de despedida do Senhor Jesus aos seus discípulos e, por isso, consolo e promessa do Senhor. No segundo tópico, nós aprendemos sobre as dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Falamos aqui sobre a sensação dos discípulos, esse sentimento de solidão, de abandono, e dentro desse contexto nós comentamos aqui sobre essas dúvidas e incertezas. E por fim concluímos a lição fazendo a exposição da fala de Jesus lá em João 14:6, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta semana nós estamos estudando a lição que tem como título A Promessa do Espírito, que está também baseada no capítulo 14, alguns versículos. Semana passada estudamos do capítulo 14, versículos 1 ao 15. Hoje estudaremos a João 14, versículos 16 a 18, versículo 26, também parte do capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, e também parte do capítulo 20, que é capítulo 20, versículos 21 e 22. Mas antes de começarmos a lição desta semana, queremos lembrar que no próximo domingo, segundo domingo de junho, nós temos o Dia do Pastor. Inclusive, Pastor Valber, todos os anos, como em todas as datas comemorativas, essas datas entram num projeto da Superintendência das Escolas. Cada projeto tem um tema, tem um versículo base, e esse projeto é elaborado para que seja aplicado em todas as escolas bíblicas dominicais. E o tema do projeto deste ano, do Dia do Pastor, é os passos do pastor e sua jornada com Deus, guiando a igreja com amor, fé e sabedoria. Salmo de número 37, 23 é o texto base, que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Então, é importante que as escolas dominicais executem esse projeto, porque os projetos não entram na qualidade apenas de mais uma programação a mais na igreja. O projeto ele tem uma finalidade pedagógica, tem uma finalidade doutrinária, com o objetivo maior de reforçar os valores que nós aprendemos na Palavra de Deus e na escola dominical. Sem sombra de dúvida, pastor. Um momento importantíssimo na escola dominical para que seja prestada a devida e merecida homenagem ao pastor da igreja, aos demais pastores que o auxiliam. E nós, de uma forma especial daqui da IEADPR, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, temos motivos de sobra para agradecermos a Deus, para louvarmos a Deus pela vida do nosso pastor, do nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, que sem sombra de dúvida é um presente de Deus para a igreja desta geração. E falando nisso, eu sei que tem um versículo-chave, o base, que é o Salmo 37, mas eu lembrei de Efésios, capítulo 4, versículo 11, para que nós saibamos que o pastor é alguém tão especial, que ele é uma dádiva, é um presente do próprio Deus para a igreja. Que Efésios 4 e 11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e no final do versículo ele diz: e outros para pastores e doutores. E com que finalidade Deus deu, pastores à igreja? Está no versículo número 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o pastor é um instrumento de Deus para a santificação do rebanho. Isso é algo sublime, isso é algo maravilhoso. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Para a obra do ministério, ou seja, para capacitar os irmãos a exercerem um serviço cristão na igreja. Ele diz mais para a edificação do corpo de Cristo, é um instrumento para a edificação do corpo, da igreja em si, até que todos cheguemos à unidade da fé. O pastor é um instrumento na preservação da unidade da igreja, que é talvez o bem maior de uma igreja local, é a unidade. E ele diz: e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo.
né? Então, fala também dele sendo um instrumento de Deus para o nosso amadurecimento cristão e para o crescimento das nossas raízes, porque ele diz, por fim, que aqueles que se deixam aperfeiçoar pelos pastores, que são os servos de Deus, eles não serão levados em roda por todo o vento de doutrina, nem pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, um homem como esses homens, não é, precisam sim ser reconhecidos, ser lembrados, né? E receberem, não é, essa homenagem e também, principalmente, a oração da igreja, pastor. É importantíssimo. Evangelista Alessandro, é de grande importância que o dirigente da escola, nesse dia, esteja fazendo a apresentação desse projeto, né? Porque, como já falamos aqui inicialmente, não só pelo valor intrínseco que a figura do pastor é para a igreja, mas, sobretudo, por estar reforçando valores espirituais e conceitos bíblicos que fundamentam a nossa fé. Perfeito, pastor. E assim, além de tudo isso que já foi dito, a gente poderia também lembrar de que, assim como no mundo secular, por assim dizer, se lembra de dias específicos importantes que devem ser lembrados mesmo, como, por exemplo, o dia dos pais, o dia da mãe, o dia do pai, o dia do profissional de direito, o dia do profissional de segurança pública e tantos outros. Nós temos a cultura, como crentes, de lembrar do dia do pastor. E isso faz jus, até porque, como o pastor Valber falou, são pessoas que dedicam a sua vida ao ministério, às famílias, né? E nada mais justo do que um momento específico para se fazer uma oração, como todos os anos a superintendência vem fazendo essa programação. E aproveitando a oportunidade, já que o pastor Valber leu um texto, além desse que é maravilhoso, do Salmo 37, me lembrei do texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, quando diz, lembrai-vos dos vossos pastores. É um princípio bíblico, lembrar dos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E no verso 17 complementa, obedecei, porque não adianta só lembrar. Tem que lembrar, mas tem que obedecer. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, acho que é um dia específico, deve ser lembrado e sim, deve ser feito tudo aquilo que for necessário para que a igreja lembre sempre de estar orando pelo pastor. E o dirigente evangelista Sócio não pode deixar de fazer uma oração, né? Conclamar a igreja a um momento especial de oração com a igreja, porque o pastor é aquele homem chamado por Deus que doa a sua vida pela igreja, doa a sua vida para dormir com problemas de outras pessoas. Às vezes, sempre nos lembramos dele quando estamos doentes, vamos pedir a unção, sempre nos lembramos dele quando estamos com problemas para um aconselhamento, sempre nos lembramos dele quando estamos com algum problema para pedir oração, para levantar a igreja em oração, mas quase nunca chegamos assim, chegamos para ele dando um abraço dizendo assim, pastor, eu estou orando pelo senhor, eu estou aqui para lhe ajudar, pode ter certeza que o senhor pode contar comigo qualquer momento, qualquer hora, qualquer instante. Eu sei a sua dor, sei seu sofrimento. E muitas vezes tendo que suportar o dano, né? O dano de ser xingado, o dano de ser esculachado, o dano de receber calúnia, de receber difamação. Mas como pastor, ele está firme porque ele pensa, acima de tudo, do chamado de Deus e no amor que Deus colocou no seu coração por suas ovelhas. É sim, pastor. Eu acredito que esta oportunidade é uma oportunidade que a igreja tem de mostrar a sua nobreza como inerente à sua natureza. A nobreza da igreja em expor o princípio da honradez e o princípio do reconhecimento. Porque este homem que foi colocado por Deus não foi iniciativa do próprio homem. Pelo contrário, como os demais já fizeram uso do texto bíblico, eu gostaria também de fazer em Jeremias, capítulo 13, o verso de número 15, que diz assim, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então vemos aqui Deus como um agente ativo. É Ele quem dá pastores para a igreja.
E a Bíblia nos mostra que Deus dá conforme os seus critérios, que é segundo o seu próprio coração. E a igreja, no momento que nós estamos, a nossa sociedade está em desconstrução do reconhecimento de autoridade, de respeitabilidade por aqueles que exercem essa influência espiritual sobre nós. E a igreja, nesse momento, vai ter a oportunidade de reconhecer. Não tem nada a ver com bajulação, não tem nada a ver com idolatria, mas tem sim com um dever bíblico, como já disse aqui o evangelista Alessandro, o pastor Valber, de reconhecer esta pessoa, lembrando-se dela, que exerce tal influência para a nossa edificação e para o nosso cuidado espiritual. Já que os três deram versículo, eu posso deixar de... Com certeza. Não posso fazer diferente, né? Olha, aqui, deixar 2 versículos aqui que estão em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Então, o texto já fala por si só, né? E nós queremos, em nome da superintendência das escolas, desejar ao senhor pastor um feliz dia do pastor. Pode ter certeza que para nós é uma honra tê-lo como nosso pastor, tê-lo como pastor sobre as nossas vidas, e queremos lhe render nesse dia as felicitações por esse momento tão especial. E rogamos que Deus continue lhe dando muita vida nos anos e muitos anos de vida. E estendemos também essa saudação a todos os pastores auxiliares que cooperam no seu ministério, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. E conclamamos aqui os dirigentes de escola a não deixarem de fazer esta oração especial. É claro que todos os dias nós oramos pelo pastor e pelos pastores, mas nesse dia especial faça uma oração especial para que o Senhor esteja ajudando e dando força e graça a estes homens que têm se abnegado e se doado em prol do Evangelho. Pastor Valber, nossa lição hoje, lição de número 10. Pois não, pastor. A promessa do Espírito Santo. Eu gostaria de chamar já a próxima tela. E aí nós temos aí o mapa mental, queria que o senhor pudesse comentar. Pois não, pastor. Temos aí o organograma, né, de toda a lição, a temática, o Espírito Santo. E é uma temática muito própria, pertinente para nós que somos pentecostais, né? Eu acho que nós pentecostais damos a devida ênfase à pessoa do Espírito Santo. E aí, primeiro, nós temos analisar a promessa do Pai. Temos Jesus enviará o Consolador, e não vos deixarei órfãos. Em segundo lugar, investigar. O Espírito habita os discípulos. Temos João capítulo 20, versículo 22. Depois temos o sentido de assoprou sobre eles o Espírito e um episódio anterior ao Pentecostes. E por fim, evidenciar a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Temos aí a expressão de repente, que está lá em Atos 2, não é? E todos foram cheios do Espírito Santo, e essa expressão cheios do Espírito Santo tem uma significação específica em relação a Atos 2 e em algumas outras passagens, né, de Atos dos Apóstolos, e por fim, e começaram a falar em outras línguas. Vamos para a próxima tela. Próxima tela aí nós temos o texto áureo. Eu queria que o senhor lesse o texto áureo, e aí nós temos um breve comentário, né, da verdade que está no texto áureo. Pois não, o texto áureo, como já foi lido, não é, em João capítulo 20, versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O comentário diz o seguinte: quando Jesus assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, podemos entender que se tratava de um antegozo do que iria acontecer quando o Espírito Santo fosse dado no dia de Pentecostes. Isso não significa que o Espírito Santo não estivesse presente na vida dos discípulos antes deste ponto. Havia uma atuação do Espírito Santo, mas é claro que essa atuação vai aumentar de nível, né? Vai se aprofundar depois da consumação do sacrifício de Cristo, e isso a gente vai ver, não é, principalmente também no dia de Pentecostes. Próxima tela. E aí nós temos a palavra-chave, a palavra Espírito.
Certo. O nome Espírito Santo, né, essa expressão, vem do hebraico Ruach Kadosh e do grego Pneuma Hagios. Ele é Deus igual com o Pai. Veja, ele não é igual ao Pai, não é? Mas ele é igual com o Pai. Isso porque nós queremos que o nosso Deus é uno quanto à essência e é trino quanto à personalidade. Então, embora seja igual em glória, poder e majestade, não é a mesma pessoa do Pai, não é? Então, ele é Deus igual com o Pai e o Filho, e formam uma só divindade, pois eles são allos, a expressão grega, a palavra grega, que denota da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade, diferente de heteros, que denota ser de espécie diferente. Ao chamar o Espírito Santo de Alon Parakleton, Jesus afirmou que tudo quanto pode ser afirmado a respeito de sua natureza pode ser dito do Espírito. É uma citação de Stanley Horton. Vamos para a próxima tela, por favor. Ali temos a parte introdutória e nós temos agora o tópico 1, a promessa do Pai. Subtópico 1, Jesus enviará o Consolador. Subtópico 2, o Consolador. E subtópico 3, não vos deixarei órfãos. Vamos para a próxima tela. Evangelista Alessandro, a promessa do Pai, Jesus promete enviar outro Consolador. Pois não, pastor. Diz assim: o Espírito Santo, pois, faria pelos discípulos tudo quanto Cristo tinha feito por eles, enquanto estava com eles. O Espírito estaria ao lado deles para os ajudar, Mateus 14, verso 30 e 31, prover direção certa para suas vidas, versículo 26, consolar nos momentos difíceis, o verso 18, interceder por eles em oração, Romanos 8, 26 e 27, e também 8, 34, e por fim, permanecer com eles para sempre. O Espírito Santo é o nosso ajudador e intercessor, habitando em nós aqui na terra, conforme alguns textos, Romanos 8, verso 9, 26, 1 Coríntios 3, 16, 6 e 19, e 2ª carta aos Coríntios 6, 16, e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, isso é uma referência da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Vamos para a próxima tela. A frase outro Consolador. Isso aí é interessante porque para a gente é até um ponto pacífico, né? Mas há pessoas que estão se apropriando deste outro Consolador e ressignificando e aplicando a determinados líderes de grupos heterodoxos, como se o outro Consolador fosse um homem, uma pessoa física. Aí eu queria que o senhor comentasse. Pois não, pastor. Antes de comentar, seria interessante ler o texto, né, editado aí pelo pastor Lenay Cabral, quando ele fala sobre essa expressão outro Consolador, identifica o Espírito Santo como uma pessoa, o que reforça a crença de que o Espírito Santo é essa terceira pessoa da Trindade, e a expressão outro aqui na língua grega, no Novo Testamento, como já foi lido, é a expressão allos, que significa outro da mesma espécie, da mesma substância, das mesmas características, apontando assim para outra pessoa, não um mero poder ou uma luz, mas sim para alguém que veio fazer morada no coração daqueles que creem em Cristo e o aceitam como seu Salvador de suas vidas. E aí sim, pastor, comentando rapidamente esse ponto, é interessante porque, como o senhor disse, alguém pode usar essa expressão outro, já que a expressão outro fala de alguém da mesma substância, da mesma essência, do mesmo formato. Alguém pode dizer assim como Jesus era ser humano e viria outro homem para dar continuidade ali ao seu ministério. Só que a expressão aqui outro está apontando para a sua divindade e não humanidade. Até porque ele é o unigênito Filho de Deus. Deus não teve um segundo filho para cumprir o propósito salvífico, só foi um. Então o outro aqui está apontando para essa pessoa que aí é o Espírito Santo, como já foi colocado aqui. E é interessante dizer de que pessoa aqui não está falando de corporeidade. Tivemos uma lição que se falou sobre isso. Alguém pode não ter um corpo e ser uma pessoa. Um ser angelical, por exemplo, um anjo. Não tem corpo, mas é uma pessoa. E um ser pode ter corpo e não ser pessoa, como, por exemplo, qualquer animal. Qualquer animal que for citado aqui, ele tem um corpo, mas ele não é uma pessoa, porque na sua constituição ontológica falta-lhe algo que é justamente a constituição completa de um ser. Então, quando diz outra pessoa,
não está falando de algo material, mas de um ser que tem personalidade. O Espírito Santo pensa, o Espírito Santo age, ele ensina, ele fala, ele escolhe, ele tem inteligência. Então essa pessoa aponta para um ser espiritual. E por isso que Jesus disse em João que ele estaria com os discípulos e nos discípulos. Se fosse um ser físico, não poderia um físico estar dentro de outra pessoa física. Teria que ser, obviamente, até pela construção frasal, um ser espiritual. Então o outro aqui se refere à mesma substância dele. Do mesmo jeito que Jesus e o Pai é Deus, esse Espírito é Deus também. E todas as características da divindade estão nas três pessoas. Então esse outro se refere ao ser espiritual que estamos estudando nessa lição, que é o Paráclito, o Espírito Santo. Então já fica claro que não pode, nem hipótese alguma, até pela construção do texto, exatamente, né? Construção do texto, aplicar isso a algum líder religioso. Jamais. Até porque tanto o termo halos fala sobre outros da mesma espécie, da mesma natureza, apontando para a divindade, teria que ser divino. Sim. Como também que ele estaria com, estaria e em. Com é mais fácil, agora o problema é em. Está dentro da pessoa. Dentro dos discípulos. Então, o próprio texto já por si só, ele é autoexplicável. Perfeito. Nós iremos para um rápido intervalo, não saia daí, estaremos ainda, quando voltarmos, comentando o primeiro tópico de nossa lição. Sai daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 10ª lição, que tem como título A Promessa do Espírito. E no bloco anterior nós estávamos comentando o primeiro tópico de nossa lição, e eu queria pedir a próxima tela, por favor. A obra consoladora do Espírito Santo. Evangelista. Pois não, pastor. O texto nos diz que o Espírito Santo também, uma das suas funções é trazer consolo. Ele é chamado de o Consolador. E o texto diz que a obra consoladora do Espírito não se resume a encorajar em momentos de tristeza, mas também a ensinar verdades profundas acerca da fé em Deus nas adversidades. O controle do Espírito Santo sobre a jornada do crente nesta vida terrena está atrelado aos propósitos divinos. Deus não apenas acompanha, mas ele ensina, adverte e fortalece o crente para o cumprimento da missão para o qual o chama a cumprir. Inclusive, isso aqui tem muito a ver com a lição passada, quando tratamos sobre o consolo que Jesus disse que ia para o Pai, mas se os discípulos não ficariam sozinhos, ele enviaria outro consolador para acompanhá-lo, ajudá-lo. A expressão consolador aqui, como o texto mesmo diz, é muito abrangente, porque quando a gente para pensar sobre consolar, a priori a gente pensa só sobre alguém que chega ao lado no momento de tristeza, mas consolo é muito mais do que isso. O texto deixa claro de que consolo é até ensinar, mostrar o caminho que deve seguir e direcionar alguém. De alguma forma isso tem a ver até com essa ação consoladora do Espírito. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, nós temos o Espírito habita os discípulos, João 20, 22, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito e um episódio anterior ao Pentecostes. Vamos agora para a próxima tela. Evangelista Sóstenes, o Espírito habita os discípulos, a habitação do Espírito Santo na vida dos salvos. Pois bem, pastor, quando nos referimos à habitação do Espírito Santo na vida dos salvos, nós precisamos observar algumas das suas atuações. Conforme está em tela, ele confirma que somos filhos de Deus. O Espírito Santo também prova que ele é o penhor da nossa herança. Nós vemos também que o Espírito Santo atesta que somos membros do corpo de Cristo. E, finalmente, conforme a tela nos apresenta, o Espírito Santo capacita o crente a viver uma vida santa. Eu gostaria de ler um texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo de número 6, e os versículos 19 e 20. O texto bíblico diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós observamos aqui, pastor, que neste ponto da lição,
nós estamos estudando sobre a habitação do Espírito Santo em nós. Esta foi promessa de Jesus. Jesus fez esta promessa de que o Espírito Santo viria habitar em nós, e João, apresentando a doutrina do Espírito Santo, ele faz isto de maneira muito clara para nós, pontuando esta atuação do Espírito Santo. Ele não viria simplesmente para nos instruir, simplesmente para nos guiar, simplesmente para nos convencer, conforme o próprio evangelista descreve as instruções de Cristo. Mas o Espírito Santo também viria para habitar em nós. E esta habitação estaria também sendo evidenciada em nós através desta atuação que ele estaria. Ele não estaria simplesmente morando em nós, mas esta moradia faria com que ele viesse testificar em nós de que nós somos filhos de Deus. Ele viria justamente para promover essa esperança da herança eterna em nós. Ele estaria atuando em nós, manifestando o poder do Espírito Santo, o poder do próprio Deus operado pela obra da salvação em nós. E aqui o apóstolo Paulo, ele mostra algo muito interessante, que assim como no mundo antigo, o templo tinha uma significação, e a presença de uma divindade tinha uma significação muito mais ainda, a presença do Espírito Santo em nós. E ele está dizendo aqui que o Espírito Santo agora não seria emprestado, ou o Espírito Santo não viria aleatoriamente a nós, mas pelo contrário, o Espírito Santo viria para estar em nós, habitando em nós, convivendo conosco. Ele não viria de forma esporádica, ele não viria de forma seletiva, mas agora a plenitude das promessas que foram idealizadas no Antigo Testamento estariam sendo cumpridas no Novo Testamento, aonde teríamos essa presença constantemente na vida de cada um dos crentes. E esta é a convicção que nós temos, que nós somos filhos de Deus, a partir do momento que nós temos essa presença em nós. E é interessante aqui, me permita fazer esta inferência, que isto não é feito pela vontade da carne nem pela vontade do sangue. Não é uma titulação ou uma graduação que um homem dá ou recebe em nome de religiões. Mas esta presença do Espírito Santo é uma garantia dada pelo próprio Jesus, ele habitando em nós, gerando em nós convicções individuais, pessoais, desta presença em cada um de nós. Isso aí é uma verdade revolucionária, né? Porque só na fé cristã você tem a ideia de que o devoto, o adorador, é o templo do seu Deus. E a ideia, você vai para todas as religiões do mundo, as religiões mundiais, a ideia e na história das religiões, você percebe que a ideia do lugar sagrado, onde o Deus habitava, aquela questão da ideia do Deus territorialista, né? Baal é o Deus dos montes, já Baal não era o Deus dos vales já era outro Deus. Então, havia um conceito territorialista muito grande de um Deus que abrangia apenas pequenas regiões. Quem quisesse, o pagão quisesse adorar ao Deus dos montes, ia para buscar Baal lá nos montes. Se quisesse adorar algum outro Deus do vale, não era Baal. Baal não estava no vale. E aí essa ideia de um local onde os adoradores procuravam o seu Deus para adorar, isso era uma verdade universal. Só que a fé cristã, ela vai mais além disso. Ela vai dizer assim, olha, você tem um templo? Tem, porque uma verdade não anula a outra. Tem um templo onde você pode adorar a Deus, tem a igreja, você tem a igreja, o templo físico, onde você pode adorar a Deus. Mas você também, Paulo diz aí nesse texto, Paulo diz assim, ó, você também é um templo. E assim como você tinha reverência no templo, porque o local era sagrado, você tinha toda uma liturgia que você precisava cumprir, você tem que aplicar tudo isso ao seu corpo. E seu corpo tem que ser santo, tem que ser puro e tem que ter você tem que ter o mesmo estilo de vida e identidade que o Deus que lhe chamou, lhe santificou. E me permita, pastor, contextualizar que Paulo está escrevendo justamente para a igreja de Corinto, onde Afrodite ela tinha um templo ali que era referência para a região. Se paralelamente pensarmos, também existia um templo em Éfeso para Diana,
que esses templos eram templos suntuosos, de mármores, aonde existia até referência de sendo referências turísticas e de peregrinação da fé. E Paulo agora está dizendo, olha, não são esses templos aí que têm esse valor, mas o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Quando nós pensamos no Evangelho de João, desenvolvendo esta narrativa da presença do Espírito Santo, Tertuliano, ele diz que este Evangelho de João é o Evangelho espiritual, porque ele vai apresentando a atuação do Espírito Santo e ele vai mostrar em certo momento, especialmente no capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. E esses verdadeiros adoradores adorarão a esse Deus, não é mais num lugar simplesmente específico, ainda que seja importante, mas essencialmente em espírito e em verdade, porque ele agora veio para quê? Para habitar em nós. Vamos para a próxima tela. E aí, pastor Valber, João 7,39, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Eu queria que o senhor pudesse ler e comentar. Pois não, pastor. João 7,39, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, não significa que não houve uma obra do Espírito Santo no mundo antes da ressurreição de Jesus. Está aí Gênesis capítulo 1, versículo número 2. O Espírito Santo age em todo o Antigo Testamento, desde o primeiro capítulo da Bíblia, desde os primeiros versículos. Ali estava, no ato da criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do princípio, criou Deus os céus e a terra, mas diz também que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O Filho, a gente vai entender que também estava lá à luz do contexto amplo, de João capítulo 1. Alguns versículos do Antigo Testamento falam sobre o Espírito de Deus vivo em ação na vida dos fiéis antes da vinda de Cristo. E aí está aí uma gama de referências, muitas referências bíblicas mostrando a atuação do Espírito Santo. Portanto, este versículo deve significar que o Espírito Santo não fora dado no sentido pleno e poderoso em que foi prometido para a era da nova aliança. E aí também nós temos várias referências bíblicas, inclusive do Antigo Testamento, fazendo referência a uma atuação mais plena, mais poderosa, mais intensa do Espírito Santo na vida dos fiéis, na vida dos crentes. E isso está de uma maneira muito clara descrita em João capítulo número 14. É interessante, pastor, que essa promessa de Jesus, de João capítulo 14 e o versículo número 16, ela está, claro, inserida em um contexto. E o contexto aqui é o contexto da proximidade e da partida de Jesus para o Pai. Ou seja, é o contexto da proximidade, da separação de Jesus dos seus discípulos. Isso trouxe o quê? Perturbação. Eu sei que certamente esse contexto pode ter sido abordado na lição anterior, mas quando Jesus diz em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, é porque essa turbação, essa agitação, essa inquietação foi gerada pelas palavras do próprio Jesus, dizendo que estava perto de partir. E aí os discípulos, é claro, não queriam se separar de Jesus, não queriam perder a companhia de Jesus. Mas depois que Jesus deixa claro que era necessário que ele fosse, e que ele fosse por meio da crucificação, é claro, depois ressurreição e assunção aos céus, ele também consola os seus discípulos dizendo, olha, não se preocupem porque eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. É o que está em João capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aí ele não vai deixar os discípulos órfãos, por quê? Porque ele vai enviar um outro Consolador. E isso está em João capítulo 14, versículo 16, que é muito conhecido. Ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É interessante, não é, pastor? Me permita, eu já estou fechando o comentário, mas ele diz assim, para que fique convosco para sempre. Então, quer dizer que a ação do Espírito Santo e a habitação do Espírito Santo em nós não vai se restringir apenas a essa vida. Vai também se estender por toda a eternidade. Uma vez eu estava conversando com o professor Saulo Soares e a gente estava conversando sobre justamente o céu. E no céu a gente vê nas descrições de textos bíblicos, como por exemplo Apocalipse 21, Apocalipse 22, o trono de Deus compartilhado com o seu Filho, não é com o Cordeiro. Mas a gente não vê ali uma descrição de uma manifestação visível do Espírito Santo. E a gente estava se perguntando, e o Espírito Santo, será que vai se manifestar de forma visível? Ora, uma definição muito assim, literal de Espírito é que ele é invisível, não é?
Não sabemos se haverá em algum momento uma manifestação visível do Espírito Santo no céu, mas de uma coisa nós temos certeza: a sua presença encherá, permeará todo o ambiente celestial e ele também estará conosco para sempre, não é? E o professor Saulo dizia, ele vai estar no lugar onde ele mais gosta de estar, que é dentro de cada um de nós, não é? Habitando cada um de nós. E por fim, Jesus diz, não é, no versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus claramente lança o verbo para o futuro, mostrando que haveria um momento em que o Espírito Santo trabalharia de uma forma diferente da que havia trabalhado até então. Então, que o Espírito Santo trabalhou no Antigo Testamento é ponto pacífico, mas existe um novo tempo para o agir do Espírito Santo, e esse novo tempo é a partir da cruz do Calvário. Então, a ação do Espírito Santo na Bíblia Sagrada se divide em antes e depois do Calvário. Antes do Calvário de uma forma, depois do Calvário de outra forma, possibilitando aí sim uma habitação e uma ação plena do Espírito Santo na vida dos crentes. Isso é até interessante porque, por exemplo, há pessoas que, quando Jesus diz assim, se eu não for, o Consolador não virá, algumas pessoas às vezes pegam esse texto no sentido literal para dizer assim, o Espírito Santo nunca esteve presente na história humana. Ele só vem, a sua presença só vem se manifestar justamente quando Jesus vai. Sim. Só que aí essa terminologia, evangelista, não, em nenhum momento quer dizer que o Espírito Santo não estivesse. Porque, em primeiro lugar, por definição, vamos para uma verdade maior. O Espírito Santo é Deus. Sim. Se é Deus, é onipresente, é onipotente, é onisciente. Sim. Se é Deus, ele está em todos os lugares, em todas as eras, em todos os momentos, em toda parte. Sim. Então, não tem como dizer que a sua presença veio só exclusivamente com a ascensão de Jesus e a descida no dia de Pentecostes. Mas esta expressão atenta muito mais para o que está sendo referido de uma atuação mais plena do que propriamente no sentido físico e antropomórfico, né, de uma presença física temporal. Perfeito, pastor. Eu acredito que a fala do senhor e a do pastor Valber, elas se complementam e fica bastante claro de que a questão aqui na fala de Jesus não é de uma perspectiva, pastor, qualitativa. Não é qualitativamente falando, e sim quantitativamente falando. Quando nós olhamos para Jesus, ele deixa evidente de que o Espírito Santo já estava assim, agindo em algumas pessoas no Antigo Testamento de forma muito clara. Eu achei bastante pertinente essa citação da Bíblia Patmos, porque ela diz aqui, olha, no sentido pleno e poderoso em que foi prometido. De fato, o Espírito Santo, no seu sentido pleno, ele vai ser manifestado a partir do Novo Testamento, não resta dúvida, mas que ele já agia, inclusive habitando de forma peremptória, não de forma permanente, de forma específica em pessoas no Antigo Testamento, é claro. Por exemplo, citando aqui, pastor, o texto, Números 27 e 18, aparece ali o verbo existir ou estar, porque o texto diz aqui, em 27 e 18, então disse o Senhor a Moisés, toma para ti Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. O verbo há, esse verbo aqui é o verbo existir. Ele está presente, está, o verbo estar, melhor dizendo. É o verbo estar, homem em que o Espírito está. Então fica claro, só nesse versículo, pastor, de que quando diz o Espírito que ainda não fora dado, não deve ser de forma restritiva. O texto de Deuteronômio 34, pastor, se complementa. Esse texto é muito interessante porque também aparece o verbo aqui encher. Olha que coisa interessante, Deuteronômio, capítulo de número 34 e o versículo 9. Olha o que aqui diz o texto da palavra de Deus. Diz assim, olha. E Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito. Ora, se eu for entender isso aqui de forma literal, de que ele não fora dado, está entrando em contradição com o texto, porque diz que ele foi cheio. O outro texto, pastor, que é Ezequiel 2 e 2 e Ezequiel 3 e 4, aparece o verbo ali entrar. O texto diz, e o Espírito do Senhor entrou em mim. O que é entrar? Senão uma ação que foi dada a alguém. O verbo que aparece aqui, nesses 3 versículos, é o verbo ser, encher e entrar. E Daniel 4, verso 8 e 9, verso 18, Daniel 5 e 11, é fantástico.
porque esses textos de Daniel diz claramente que o Espírito do Senhor estava em Daniel. E ali é o verbo existir e estar tudo junto. O texto de Miqueias, que aparece aqui, capítulo 3, versículo 8, é interessante, porque diz assim: o Espírito do Senhor está em mim. Olha que coisa impressionante. E por fim, citando mais uma passagem do Antigo Testamento, que está escrita no Novo, porque nós sabemos que o Antigo Testamento está entrelaçado no Novo, então apesar de estar escrito por Lucas, ainda faz parte do Antigo Testamento. O texto de Lucas, capítulo 1, versículo 15, 41 e 67, que mostra ali pessoas que estavam cheias do Espírito, não é? João Batista, que foi cheio do Espírito, sua mãe, que foi cheia do Espírito, Isabel, no caso, e ainda o sacerdote, que foi cheio do Espírito. Então, essa expressão que ainda não fora dado, eu acho que a fala do pastor Valber, a sua, foi fantástica. Não fora dado em que sentido? No sentido pleno, de fato, isso acontece no Novo Testamento, mas de forma peremptória e de forma atuante. No Antigo Testamento, a gente vê o Espírito Santo, como o pastor Valber falou, versículo 2, já agindo. Quando Moisés vai ao monte, é o Espírito Santo quem escreve nas tábuas, porque diz ali que apareceu o dedo de Deus. E conforme Lucas 11, 20, o dedo de Deus é o Espírito Santo. Quando Moisés vai saindo do Egito, os magos disseram para Faraó: sabe quem foi que fez isso aí, Faraó? O dedo de Deus. O dedo de Deus é o Espírito Santo. Quem profetizou, quem encheu os profetas para eles profetizarem? O Espírito Santo. Então, negar que ele havia sido dado de uma forma diferente, como o pastor disse, é inegável, pastor. E aqui, obviamente, fica muito claro com essa citação da Bíblia de Estudo Patmos. Agora é importante fazer a separação de que essa atuação no Antigo Testamento, de maneira específica para pessoas específicas, não quer dizer necessariamente a habitação. Porque a gente tem outras expressões também do veterotestamentárias, quando os profetas dizem: o Espírito do Senhor Jeová veio sobre mim. Sobre mim. Então, são expressões que não podem ser anuladas. É claro que a perspectiva do profeta, ele, pela ação do Espírito que vem sobre ele, como Deus faz isso, a gente não sabe. Mas a perspectiva do profeta é sempre utilizando essa expressão: o Espírito está em mim, o Espírito vem sobre mim. Em outra passagem, Davi disse: o Senhor usou a minha boca, entendeu? Então, isso é uma linguagem, vamos dizer assim, uma linguagem antropológica do Antigo Testamento, que vem demonstrar a ação do Espírito Santo. Claro, é fato no Antigo Testamento, mas uma coisa que eu acho interessante aqui, até que o pastor Elianai colocou, quando ele fala, que a gente vai ver agora sobre a questão sobre o soprou sobre eles, o pastor Elianai deixa claro de que esse Espírito ele passa a habitar primeiramente nos discípulos naquele momento da pós-ressurreição. Porque, por exemplo, João 7,39, João 7,39 é um texto que é emblemático, que é justamente nesse sentido que o autor ele vai mostrar, porque você não pode estar nem num ponto nem no outro, nem dizer que o Espírito Santo não fazia nada, não atuava nada, mas também não dizer que era uma situação de maneira plena e igual do Novo Testamento. João capítulo 7, versículo 37 ao 39, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, olha, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Versículo 39. Aí João explica o que é isso, fluir rios de água viva do interior, ou seja, de dentro do indivíduo. Ele diz assim: isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E aí o João deixa claro que o Espírito Santo não tinha sido dado nessa dinâmica plena que o senhor comentou, essa dinâmica plena de habitação, de fluir do seu interior rios de água viva, porque ele diz: isso só é possível com a glorificação do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos no subtópico 1 do tópico 2 da lição
pastor Elianai Cabral traz o seguinte: é crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 20 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor aparece ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19, João 20, 19 e 23. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior, João 20, 1 a 20, como ao imediato, João 20, 23, 31, 21, 1 a 25 de João 20 e 22. Em outras palavras, o que é que o pastor Elianai Cabral diz? O pastor Elianai Cabral, em outras palavras, diz o seguinte: olha, ele pega João 7, 39 e diz assim: o Espírito não foi dado porque o Senhor não havia glorificado. Aí ele diz: essa parte que Jesus soprou o Espírito sobre os seus discípulos está onde? Está no capítulo 20. Qual é o contexto do capítulo 20? Jesus glorificado. Jesus já tinha ressuscitado e já tinha glorificado. Então, atendeu perfeitamente aquilo que o próprio João havia dito lá no capítulo 7, versículo 38 e 39. Nós vamos para um rápido intervalo, depois voltamos para comentar o terceiro tópico de nossa lição. Não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 10ª lição, que tem como título A Promessa do Espírito. E no bloco anterior nós estávamos comentando o segundo tópico de nossa lição, o tópico que fala sobre o Espírito habita os discípulos. Eu gostaria de ler pelo menos o terceiro tópico do segundo tópico de nossa lição, que diz o seguinte: pastor Elianai Cabral diz assim: um episódio anterior ao Pentecostes. Ele diz: em João 20, 22 também se lê: recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9 a 10 e Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 26. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Atos 1 e 8. Pronto, e essa parte aqui fica como uma introdução para o próximo tópico que nós vamos falar agora, a promessa do plano, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Subtópico 1, de repente. Subtópico 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. Subtópico 3, e começaram a falar em outras línguas. Vamos para a próxima tela, por favor. E aqui, evangelista Sóstenes, aqui nós temos a promessa do Pai no dia de Pentecostes. É importante, e essa introdução que nós citamos aqui do subtópico 3, do tópico 2 da lição, o pastor Elianai Cabral, ele já deu uma introduçãozinha de que a experiência do Pentecostes é uma experiência completamente diferente da experiência que os discípulos tiveram em João, no capítulo 20. Isso ele vem apontar de que o batismo no Espírito Santo em nenhum momento significa ter o Espírito Santo, porque existem diversas correntes teológicas que interpretam das mais diversas formas, e entre elas está aquela que diz que o batismo no Espírito Santo, somos batizados no Espírito Santo quando aceitamos a Cristo como Salvador, então somos batizados no Espírito. Só que aqui o texto fica claro, e o pastor também trazendo esse subtópico 3 aqui, de que o batismo no Espírito Santo é uma experiência pós-conversão. Pastor, eu acredito que este é um momento especial da lição,
que o professor ele poderá com propriedade adentrar nesse tópico de número 3, apresentando que essa narrativa ela é uma narrativa histórica, porque está falando de um dia específico e de um acontecimento que é incontestável, mas também é uma narrativa teológica. Em que aspecto? Ela é uma narrativa histórica porque ela nos apresenta o que aconteceu, o derramamento do Espírito Santo, e uma obra distinta do assoprar que Jesus Cristo realizou sobre os discípulos, e ela é teológica porque fala-se de uma obra de regeneração, de uma atuação do Espírito Santo na condução de uma nova criatura, como o próprio pastor Elianai coloca, e uma outra obra chamada capacitação do Espírito Santo. A capacitação do Espírito Santo é uma obra distinta da obra da regeneração. E o professor ele precisa trazer esses dois pontos distintos de maneira muito clara, para que não haja uma confusão na mente dos irmãos e eles possam entender claramente que uma coisa é a obra do Espírito Santo para salvar, transformar, libertar o homem, convencendo do pecado e habitando nele. E a outra obra é uma obra de capacitação através do revestimento de poder para a pregação do Evangelho. E o senhor falou uma coisa, eu lembrei agora de alguns textos, Efésios capítulo 1, versículo 13 em diante, veja o que Paulo nos diz. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, Paulo deixa claro aqui de que nós recebemos o Espírito Santo no momento do ato da conversão. Sim. Está implícito aqui o arrependimento e a fé, quando ele diz assim, tendo nele também crido, está implícito aqui a fé, explícito a fé e implícito aqui o arrependimento. Então, uma coisa é isso aqui, o selo do Espírito, que é a presença do Espírito Santo que nós passamos a obter a partir do momento do ato da conversão. Outra coisa, pastor Valber, outra coisa é o batismo com o Espírito Santo como uma experiência pós-conversão. Exatamente, pastor. Como o senhor falou aí, esse texto de Efésios capítulo 1, né, versículos 13 e 14, tem claramente um contexto soteriológico, de salvação. Então, o mundo, a humanidade é dividida em duas categorias de pessoas, né? Os salvos e os não salvos. E o que é que vai atestar se uma pessoa é ou não salva, se é ou não selada, não é? No que diz respeito à salvação, a habitação do Espírito Santo, não é? Se ele tem ou não o Espírito Santo de Deus. É verdade que no mundo de hoje, muitos, não é, vivem assim de performance, de estereótipos e parecem ser salvos, não é? Parecem, porque se vestem de uma roupagem religiosa e a gente olhando de fora até pode ter suas dúvidas, se aquela pessoa é ou não salva. Mas na dimensão espiritual não há dúvida alguma, essas dúvidas são totalmente sanadas, porque na dimensão espiritual se verificará se a pessoa tem ou não o Espírito Santo. Se tem, é salvo. Se não tem, não é salvo. Não é? E no que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, sem sombra de dúvida, é uma experiência pós-conversão, é uma experiência pós-salvação. Porque no capítulo 20, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, não é? Para que o Espírito Santo habite, não é? De forma permanente nele, não é? De uma forma que somente o sacrifício de Cristo pôde possibilitar. Agora, esse mesmo Jesus que já tinha concedido o Espírito Santo a ele, no capítulo 1, prestes a subir aos céus, ele vai dizer, não é, no capítulo 1 do livro de Atos, no versículo número 4, ele diz assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Que promessa do Pai é essa que está registrada lá em Joel capítulo 2, versículo 5? Porque, na verdade, agora quem está falando é Jesus. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ora, por que Jesus está dizendo que eles serão batizados com o Espírito Santo se eles já são a habitação do Espírito Santo? É porque o batismo com o Espírito Santo é uma obra diferente, é uma experiência diferente da habitação do Espírito Santo. Não é? E aí,
O que eu acho interessante é que Jesus deu tanta ênfase a essa questão do batismo com o Espírito Santo como uma experiência distinta e posterior à conversão, que as últimas palavras de Jesus na terra foi sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque no capítulo 1, versículo número 8, ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, está lançando para o futuro. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Agora veja, Jesus está falando aqui claramente sobre o batismo com o Espírito Santo, não é isso? Versículo 4 e 5 a gente viu isso, versículo 8. No versículo 9 diz assim: e quando dizia isto, ou seja, quando estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então, as últimas palavras de Jesus na face da terra foram sobre o batismo com o Espírito Santo. E aí, no capítulo 2, os discípulos que já eram morada do Espírito Santo, já eram habitação do Espírito Santo, vão finalmente experimentar, né, a promessa do Pai, que é o batismo com o Espírito Santo, que aqui se usa a nomenclatura de ser cheio, né, do Espírito Santo, no versículo 4, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ou seja, revestimento de poder, capacitação, como disse o evangelista Sóstenes, com a evidência inicial do falar em outras línguas. E como é que eu sei que isso aqui é a promessa do Pai? Porque Pedro disse, no capítulo 2 e versículo de número 16. Estou um pouco me alongando, mas é o último versículo. Mas isto, disse Pedro, é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, a promessa do Pai é a promessa feita pelo profeta Joel, não é? 800 anos antes, aproximadamente, disso se cumprir. E ela se cumpre na vida daqueles que já são salvos. Então, é impossível alguém receber o batismo com o Espírito Santo se não tivesse sido antes regenerado e ter o Espírito Santo como sua habitação. São experiências distintas, a Bíblia é clara. E uma coisa interessante é que o texto deixa claro assim: e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, não é algo aprendido, Isso. não é algo aprendido, não é fruto da habilidade intelectual, linguística de nenhum ser humano, mas quem está por trás da ação, gerando a língua, é o Espírito Santo. Exatamente. E isso aí está claro que é outra coisa, né? Que é negado muito pelos cessacionistas. Não, mas, olha, batismo com o Espírito Santo está provado aqui, né? Uma experiência distinta da regeneração, e ele tem como evidência o falar em outras línguas. É tanto que todas as ocasiões em que nós vamos ver esse tipo de experiência na Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, essa experiência do batismo é acompanhada imediatamente com o falar em outras línguas. Isso aqui acontece em Atos capítulo 2, isso aqui acontece, por exemplo, em Atos capítulo 19 e tantas outras passagens. Isso é uma coisa assim tão interessante, porque, por exemplo, existem pessoas que dizem, e houve um período, me lembro na minha mocidade, que se falava que se uma pessoa sonhasse falando língua estranha e acordasse, essa pessoa foi batizada no Espírito Santo. Existem já cursos, evangelista Alessandro, cursos de língua estranha. Cursos de língua estranha, e existe um grupo heterodoxo que inclusive ensina as pessoas a falar línguas estranhas. Ele diz, olha, repita comigo isso, e depois que a pessoa repete, diz assim, você foi batizado no Espírito Santo. Então, isso em nada tem a ver com Atos capítulo 2. Perfeitamente, pastor. Até porque quando nós observamos os textos que falam sobre o falar em línguas estranhas, a Bíblia nos diz claramente de que isso é uma ação do Espírito, não é algo aprendido em uma escola. E quando nós vamos um pouco mais à frente, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que o Espírito que dá essa língua é o Espírito que dá um outro dom para interpretar esta língua. Uma coisa é interpretação e outra coisa é tradução. Alguém que fala inglês, alguém que fala espanhol, ele pode ser traduzido. Agora, alguém que fala uma língua estranha, ele só pode ser, pelo Espírito, interpretado. Então, a interpretação é uma coisa e tradução é outra. Por aí já se resolve o problema. A gente tem visto, pastor Nadir Jacques, infelizmente, com o advento da internet, quase que uma banalização desse dom tão maravilhoso que é o dom do Espírito Santo, no sentido de conceder à pessoa falar uma língua estranha. E a gente louva a Deus por esse momento aqui em que estamos nos debruçando das Escrituras e podendo entender de que
essas falácias devem ser repreendidas e corrigidas à luz do texto. Quando o pastor Valber, por exemplo, estava falando sobre essa distinção entre a conversão e o batismo, eu adentraria também, diria também, além de tudo que foi dito, que já é o suficiente, de que quando Jesus disse para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém, que receberiam o Espírito Santo e falariam novas línguas, esses discípulos, como o senhor disse, pastor, já eram regenerados, inclusive seus nomes já estavam escritos no livro da vida, não é? Quando Jesus disse aos discípulos, vocês estão alegres porque os demônios se sujeitam a vocês, estejam muito mais alegres pelos seus nomes estarem escritos no livro da vida. Então, reportando aquela falação anterior, que ainda complementa ainda, né? De que eles receberam o Espírito depois de regenerados. E quando Jesus disse, pastor, lá em João 14, 17 em diante, ele disse assim, vocês receberão o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. É uma fala aqui maravilhosa. E esse recebimento, que a posteriori também provoca o recebimento de um dom, que aqui é o caso da língua estranha, é algo que vem de Deus. O texto diz, e desceu do céu. A língua humana a gente aprende na esfera horizontal, né? Mas a língua do céu é de esfera vertical. Diz que foram línguas estranhas. E o próprio termo, a palavra de Deus apresenta aqui, pastor, a expressão glossa. A expressão glossa aqui no texto de Atos dos Apóstolos nos dá a entender de que era uma língua sobrenatural. Não eram dialectos apenas. Aparecem as duas expressões, dialectos e glossa, que é a ideia de xenolalia e glossolalia. Xenolalia, a capacidade de falar uma língua que seja humanamente conhecida. No movimento pentecostal e à luz da história a gente vê isso, inclusive começando em Atos, porque diz que eles falavam nos seus... Os judeus falavam no idioma daquelas 16 ou 15 nações que ali estavam. Mas também o texto dá a entender que além dessa xenolalia era a glossolalia. Num testemunho pentecostal, por exemplo, a gente vai ver pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e foram para países e lá Deus os usou falando em idiomas que ele nunca aprendeu. É um outro milagre. Então alguém pode pegar de repente, pastor, fazendo esse recorte, dizer aqui, olha, o pentecostalismo defende que a língua estranha é a língua humana. Pode ser também, que não deixa de ser um milagre. Sim. Imagine, por exemplo, na Rua Azusa, Agnes Osman foi batizada com o Espírito Santo, falou vários idiomas, dentre estes o chinês, onde ela nunca tinha estudado chinês e foi para a China e foi uma grande missionária lá. Deixou de ser um milagre? Obviamente que não, mas isso precisa ser claro. Existe sim a possibilidade de alguém falar uma língua estranha, humanamente falando, que não deixa de ser um milagre, mas quando falamos de língua estranha no sentido espiritual, lá de Atos e de Coríntios, se complementa com a língua dos céus. Por isso que Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, há uma vertente que diz que essa língua dos anjos é uma indicação de uma língua espiritual, pastor, não é uma língua humana, que inclusive essa minha fala está baseada no que diz aqui a declaração de fé. Então negar a ação do Espírito Santo dizendo que isso é uma língua puramente humana e nada mais do que isso, é uma teologia minimalista e, por que não dizer, até apelacionista. Não é sincero, essa é a interpretação, porque quando a gente vai para a luz das Escrituras, a gente vê que a língua estranha é, sim, uma ação soberana do Espírito Santo de Deus. Sabendo que é uma ação sobrenatural, seja ela a língua humana, ou seja ela uma língua espiritual, né? Que Paulo diz assim, que ele fala a língua estranha, ninguém o entende, né? Só porque fala mistérios com Deus, né? Você tem as duas situações. Né? Atos 2, você tem... E o que eu acho interessante é que o Espírito Santo desce, eles batizam, as pessoas são batizadas no Espírito Santo, e o primeiro ato do derramamento do Espírito, o que eu acho interessante é isso. O primeiro ato do derramamento do Espírito é justamente aquilo que está, capítulo 2, versículo 8, diz assim, então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, aí ele vai dizer, somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, toda a Panfilha, Frígia, Egito, das regiões da Líbia, das mediações de Cirene e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Aí o versículo continua dizendo assim, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Quer dizer, houve o derramamento do Espírito e a primeira mensagem que saiu da boca daqueles que estavam sendo batizados era a evangelização. Isso. E já começaram a evangelizar. Por isso que o pentecostal
evangelismo pentecostal são atividades que estão intrínsecas, né, irmão Sóstenes, estão intrínsecas na vida da igreja, né? O pentecostal, uma das coisas que ele mais ama fazer é evangelizar. Exatamente, pastor. E aí eu acredito que é importante enfatizarmos que ser regenerado é um elemento sine qua non, não é? Indispensável para o ser humano que deseja vir ao Senhor. Ele precisa ser salvo e não tem como dispensar a obra do Espírito Santo para isso. Todavia, depois de salvo, ele não pode se contentar dizendo, pronto, já sou salvo, o Espírito Santo habita em mim e é suficiente. É importante que ele busque a capacitação do Espírito Santo, a fim de que, através dessa capacitação, ele possa ter esse impulso do Espírito Santo, a fim de testemunhar do Evangelho, aqui, ali e além. Eu gostaria de ler, pastor, um breve texto aqui, do pastor que está na lição, do pastor Elianai, no tópico de número 3.3, né? E começaram a falar em outras línguas. Ele diz assim, o batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados. E essa experiência não se limitou àquele único dia. E aí nós observamos que existe um termo técnico, né, na área da teologia, que é chamada de continuismo. É isto que nós seguimos e confessamos. Nós cremos que aquela obra não se limitou àquele dia exclusivo, mas ela serve para os dias atuais. Em pleno século XXI, o Espírito Santo ainda continua batizando, continua dando variedade de línguas, continua impulsionando a igreja para testemunhar do Evangelho em qualquer lugar, em qualquer tempo. Pastor Valber, o tempo já estourou. Pois não, pastor. O que é que o senhor pode sugerir ao professor que está nos acompanhando? Pois não, pastor. É seguir o roteiro da lição, que está muito bem organizado, né? Foi muito bem concatenado, mas enfatizar essa questão, não é, da regeneração possibilitando a habitação do Espírito Santo de Deus, mas não deixar, porque nós somos crentes biblicamente pentecostais, de enfatizar a questão do batismo com o Espírito Santo, com essa evidência do falar em outras línguas. E essa fala do evangelista Sóstenes foi perfeita. A gente não poderia terminar esse programa sem enfatizar que Jesus continua batizando com o Espírito Santo e com fogo e manifestando dons espirituais. E tem vários textos, inclusive na lição, mas tem um texto que não está na lição, mas eu gostaria de citar, é um versículo só. Eu quero ler na NVT, pastor, que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo número 7, que é mais uma base para o continuismo, não é? Porque ele diz assim, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, os dons permanecerão até a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo e não ficaram restritos apenas ao primeiro século. O Alessandro? Pastor, eu acredito que essa lição é muito propícia para, na própria escola dominical, orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, não é? Porque a gente tem um hábito sempre de orar pedindo essa promessa. É uma promessa do Pai, que foi feita por vários profetas e relembrada por Jesus. Por que não orar para Jesus batizar com o Espírito Santo? Eu acredito que é um momento específico para chamar aqueles que desejarem, quer dizer, ir na frente, orar e pedir essa promessa, porque a Bíblia diz que ela diz respeito a nós e aos nossos filhos. Ministro? Pastor, o conhecimento não só se dá de forma teórica, mas de forma prática. A parte teórica é todo o arcabouço que nós tivemos aqui na lição, mas a parte prática nos leva a sentir a presença do Espírito Santo em nós. Como pessoas regeneradas, temos essa experiência, mas também podemos buscar esta capacitação, que é esse impulso de falar em novas línguas pelo Espírito Santo. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, né, falar do Espírito Santo é empolgante, enche os nossos corações de alegria. Vamos orar ao Senhor e aproveitar, vamos orar por todos os pastores, né? Próximo domingo estaremos comemorando o Dia do Pastor, para que o Senhor continue ajudando esses servos de Deus que têm se doado em prol do Evangelho. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste, Senhor, neste dia. Queremos pedir uma bênção, Senhor, especial por todos os pastores, Senhor.
Ó Deus, que a tua mão de Deus continue estendida sobre os teus filhos, Senhor, ajudando, fortalecendo, guiando, Senhor. Te pedimos, Senhor, pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Ó Senhor, continua ajudando o teu filho, dando saúde, força, graça, Senhor, e a todos, Senhor, que cooperam em seu santo ministério. Continua estendendo as tuas mãos, ajuda os teus filhos, Senhor. Fortalece, dá graça, dá força, dá ânimo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, hoje para todo sempre. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 10ª lição do trimestre com o título A Promessa do Espírito. Na próxima semana veremos a 11ª lição com o tema A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.